Chegamos à nossa dica de número 93. E a dica 93 é essa aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre recurso administrativo. Mas não. Eu não quero definir pedido de reconsideração, recurso hierárquico. Não é isso não. Porque isso a gente já fez uma dica. O que eu quero falar é sobre isso aqui. Quem tem a legitimidade para interpor um recurso administrativo, o prazo e ainda o efeito do recurso. Esses pontos estão lá na Lei 9784 de 99. E é exatamente esse destaque que eu quero fazer com você. Vamos lá? Olha lá. Primeiro, quando a gente fala de recurso administrativo, o recurso representa o quê? Um meio formal de impugnação de uma decisão. Eu já disse isso antes. A gente recorre quando a gente não está satisfeito com a decisão. Até porque se eu estiver satisfeito com a decisão, eu não vou recorrer. Óbvio, né? Se a decisão me é favorável, obviamente, eu não pretendo recorrer. Afinal, o recurso ele visa exatamente modificar uma decisão que você não concorda. Você entende que aquela decisão não é a ideal, seja total ou parcialmente, então você busca recorrer. Agora, quem é que tem legitimidade para interpor um recurso administrativo? Já teve questão de prova tratando disso aqui. Então você precisa saber qual é o efeito do recurso administrativo. Você também precisa saber. E mais, o prazo para interposição e o prazo para decidir. Vem comigo? Pois bem, a Lei 9784, primeiro, no artigo 58, ela fala sobre a legitimidade para interpor esse recurso administrativo. Mas por que é importante saber isso? É importante, por exemplo, porque o recurso não vai ser conhecido quando ele for interposto por quem não tem legitimidade para interpor. Então, se eu não tenho legitimidade para interpor o recurso, como é que esse recurso vai ser conhecido? Não vai, porque ele foi interposto porque ele não tem legitimidade. Então, eu tenho que saber quem são os legitimados. Aí você pensa, pô, Mota, claro, quem vai entrar com recurso é quem tem interesse naquela matéria. Tá, tudo bem, quem tem interesse, obviamente, né, tem essa prerrogativa. Agora, só mesmo aquele que é o titular do direito, quem que pode figurar como legitimado? Vem comigo. Quem trata disso é o artigo 58 da Lei 9784 de 99. Ele diz o seguinte: tem legitimidade para interpor recurso administrativo. Primeiro, os titulares, claro, isso é bem óbvio, né? Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Então, se eu sou titular do direito, eu tenho, obviamente, essa prerrogativa para interpor a legitimidade para interpor esse recurso administrativo. Eu sou o titular do direito. Agora, não apenas o titular. Olha só o que aparece do 2 para baixo. O inciso 2º diz assim: aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Um exemplo muito lúdico, exemplo de doutrina. Veja, existe um processo que envolve um abuso de poder. E essa decisão sobre abuso de poder, ela pode produzir efeitos sobre mim. Veja, mesmo eu não sendo titular de direito, se eu posso ser afetado por aquela decisão, então eu tenho ou não tenho essa legitimidade para interpor o recurso? Sim. Então a legitimidade, aqui já ficou muito evidente, não é só de quem é o titular do direito, mas também daquele que pode ser afetado indiretamente por aquela decisão da qual está se recorrendo. Então isso mostra quem é que tem essa legitimidade. E mais, temos aqui, no inciso 3º do artigo 58, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Essa aqui, a minha prática profissional como servidor público federal vai servir para exemplificar. Quando eu era servidor, eu estava lotado lá no Hospital de Bom Sucesso, trabalhando na assessoria de legislação de pessoal, eu pegava muitos processos que envolviam acumulação de cargo público. Eu trabalhava muito com a Lei 8.112, principalmente acumulação de cargo público. Pois bem, acontecia várias vezes de o TCU, por exemplo, mandar pra gente um documento, né, os ofícios, enfim, detectando supostas ilegalidades de acumulação, acumulações ilegais de cargo público. Mas aquilo não era uma constatação, é ilegal. Não, constava no registro, havia suposição de que poderia haver uma ilegalidade, e aí o Tribunal de Contas mandava pra gente apurar. E aí, olha, a gente identificou isso aqui no sistema, dá uma olhada aí e vê se há ilegalidade. Pois bem, a gente pegava aquilo, como eu trabalhava com acumulação, chegava para mim e falava: ó, Mota, você precisa verificar isso aqui. Beleza. Aí, a gente pediu o servidor para fazer a declaração. Quando o servidor fazia a declaração de cargos que ele tinha, em algumas hipóteses, não todas, algumas era problema mesmo de baixa. Por exemplo, um município que contratou aquele profissional como temporário, o contrato terminou, não havia mais vínculo, só que a prefeitura não deu baixa do vínculo. E aí, várias prefeituras fazendo isso, e o médico trabalhou, por exemplo, como temporário aqui, temporário ali, temporário na outra, e aí constava aquele monte de registro ativo porque a prefeitura não tinha dado baixa.
Resultado, se não deu baixa no sistema, aparecia um monte de acumulação ilegal. E não era o caso. Esses casos a gente arquivava porque não tinha o que fazer, ok? O cara só tinha um cargo mesmo. Os outros vínculos temporários, por exemplo, que ele já tinha nada a ver, já tinham sido extintos, já tinham terminado, só que houve uma falha procedimental de alguma determinada prefeitura que não tinha dado baixa. Pois bem, em determinados casos havia uma acumulação. Olha aqui, vamos imaginar hipoteticamente que fosse um caso que havia uma acumulação ilegal de cargo público. O que a gente fazia? Obviamente a gente tinha que notificar o servidor cumprindo o padrão que a Lei 8.112 prevê. Aí o servidor não concordando com aquela situação, entendendo que a situação dele era lícita e a administração entendendo que era ilícita, ele ia ao sindicato. E o sindicato dos profissionais de saúde, seja dos enfermeiros, dos profissionais da medicina, enfim, o sindicato muitas vezes elaborava o recurso para esse profissional. E aí, se era legal, se não era, havia toda uma análise, isso aí tinha que ser realizado. Veja, então quando a gente fala da atuação de um sindicato, veja só, é uma organização, uma associação representativa daquela classe, porque está tocando ali relacionado a interesses coletivos. Então vários profissionais procuraram o sindicato dizendo, puxa vida, olha só, estão dizendo que a nossa acumulação é ilegal. E a gente entende que não é. O sindicato também entendia que não era, por uma ou outra razão. Enfim, não estou colocando aqui hipoteticamente, peguei a prática profissional apenas para ilustrar e imaginei a situação hipotética. Então quando o sindicato de professores, o sindicato de enfermeiro, ok? De profissionais de enfermagem, profissionais de saúde em geral, lá de médicos e as classes respectivas, eles têm essa prerrogativa, essa legitimidade quando se tratar de direitos e interesses coletivos. E tem ainda o caso de interesses difusos, aqueles que não pertencem a um especificamente. Então veja só, aqui inciso 4º, cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Se tem um exemplo que é muito bom para a gente colocar aqui, é o meio ambiente. Você já ouviu falar de entidades que atuam nessa seara? Por exemplo, Greenpeace, é super famoso. Pois bem, então se estão falando de cidadãos ou de associações que atuam nessa seara, que envolvem direitos e interesses difusos, eles têm também, em razão da matéria, essa legitimidade para interpor recurso administrativo. Então quem tem legitimidade para interpor, quem fala é o artigo 58. Lembrando que se o recurso for interposto por quem não tem a legitimidade, esse recurso não será conhecido. Outro detalhe que eu queria destacar aqui é esse, relacionado ao prazo. Olha o que diz o artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para a interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. O parágrafo 1º diz que quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. E o parágrafo 2º, que o prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Isso aqui tem duas coisas importantíssimas para a gente destacar. Primeiro, o prazo para interposição, ele é de 10 dias, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. E segundo, o prazo para decidir o recurso, olha aqui, prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos, cabendo ainda a prorrogação por igual período, se houver a explícita justificação. Então, qual a conclusão que a gente chega e qual é a dica importante aqui? Que o prazo para interposição é diferente do prazo para decisão. E mais, aqui, prazo de 10 dias para interposição, salvo disposição legal específica. Prazo de máximo de 30 dias para decisão, quando a lei não fixar prazo diferente. Qual o destaque que eu tenho que fazer aqui? Eu disse para você que a 9784 trata de processos administrativos de maneira geral. Ou seja, não apenas um processo disciplinar, mas processos administrativos. Tem vários tipos de processo, ok? Então o processo disciplinar é só um exemplo de processo administrativo, um processo que tem natureza punitiva. Agora, existe processo que envolve exploração de jazida, existem processos que envolvem registro de marcas e patentes. Olha, processo tem de um monte de jeito. É tudo processo administrativo, mesmo que não seja um processo disciplinar. Então o PAD, por exemplo, é apenas um exemplo de processo administrativo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, vamos imaginar que no âmbito federal, o cara seja servidor público, existe a previsão da Lei 8.112. Lá na Lei 8.112, nós temos regras específicas do processo administrativo disciplinar para o servidor público federal. Norma específica.
Ora, se não houver uma disposição legal específica, o prazo para interpor o recurso administrativo é de 10 dias. Mota, e se houver uma previsão legal específica? Aí o prazo a ser utilizado é o prazo daquela norma específica. O prazo para decidir é de quanto? 30 dias, quando a lei não fixar prazo diferente. E se a lei fixa prazo diferente? Aí vai ser o prazo da norma específica. Então cuidado com isso. Por quê? Porque a 9784, ela tem sempre esse cuidado. Salvo disposição legal específica, o prazo para interpor é de 10 dias. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso tem que ser decidido no prazo máximo de 30 dias, cabendo então, ainda aqui no caso da decisão, essa prorrogação por igual período ante justificativa explícita. Então cuidado sobre prazo, é um destaque importante. Mais um destaque que eu queria fazer, está no artigo 61. O efeito do recurso. Regra geral, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Anota isso desse tamanho. O que é esse efeito suspensivo, Mota? Quem fala disso é o artigo 61. Efeito suspensivo, como o próprio nome sugere, significa o seguinte: houve uma decisão, ok? Eu pretendo recorrer daquela decisão. Ora, se o meu recurso tem efeito suspensivo, é um exemplo, se o meu recurso tem efeito suspensivo, o efeito daquela decisão fica suspenso até que uma nova decisão seja tomada. Por isso que o nome é efeito suspensivo. Quando o recurso não tem efeito suspensivo, houve uma decisão. Eu interpus o meu recurso. Mesmo que não tenha saído uma nova decisão, aquela decisão anterior continua valendo. Por quê? Porque esse recurso não teve efeito suspensivo. O efeito, nesse caso, foi apenas devolutivo, como o próprio nome sugere. Você devolve a matéria para que seja apreciada, para que haja uma nova decisão. Mas a decisão anterior continua valendo. Então, guarda isso. Quando a gente fala de efeito de recurso, a gente pensa no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. A regra geral, artigo 61, salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. A regra geral é que não suspenda o efeito da decisão anterior até que uma nova decisão seja tomada. Mas existem exceções. Veja, primeiro, no próprio artigo 61 ele fala assim, salvo disposição legal em contrário. Então isso já pode representar uma exceção. Ou seja, se a lei dispuser que naquele caso o recurso pode ser recebido no efeito suspensivo, então é possível, se ela diz ali, aqui o recurso será recebido com efeito suspensivo. É uma determinação legal, é uma disposição legal contrária da regra geral. Então naquele caso vai caber. E mais, uma que é muito comum, essa aqui do parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá de ofício ou a pedido dar efeito suspensivo ao recurso. Portanto, veja, se houver um justo receio de dano, de difícil ou incerta reparação, nesse caso, admite-se o efeito suspensivo. Imagine que uma decisão, se você não suspender o efeito de uma decisão, o leite já derrama, já não tem mais o que fazer. Isso já aconteceu, inclusive, na própria seara esportiva. Isso já aconteceu. Recurso com efeito suspensivo para que um atleta voltasse a ter condição de jogo. Efeito suspensivo para que um clube pudesse jogar num determinado estádio. Por quê? Porque se ele não jogasse em casa, ele poderia ter um prejuízo lá no final. Então, alegou-se ali um justo receio de dano, de difícil ou incerta reparação. Então, nesse caso, pode ser, sim, admitido o efeito suspensivo, como a própria lei diz. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá de ofício ou a pedido dar efeito suspensivo ao recurso. E fecho aqui no 63. Lembra que eu falei que tinha caso que o recurso não seria conhecido? O primeiro deles, fora do prazo, recurso intempestivo. Ora, se o recurso ele é interposto fora do prazo, o prazo é de 10 dias, interpôs 40 dias depois do conhecimento da decisão. O recurso não vai ser conhecido. Segundo, quando ele for interposto perante órgão incompetente. Ora, se o órgão é incompetente, como é que ele vai apreciar o recurso? Só que nesse caso, o parágrafo 1º ainda dá uma colher de chá. Ele diz que na hipótese do inciso 2º, que é esse aqui, perante órgão incompetente, deve-se indicar a recorrente à autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Aqui é
incompetente. Na verdade, é lá, vem cá, é ali, tá vendo? E ó, o prazo para recurso é devolvido. Terceiro, por quem não seja legitimado, já tinha falado isso, já falamos da legitimidade. E quarto, após exaurida a esfera administrativa. Ora, se exauriu a esfera administrativa, esgotou a esfera administrativa, como é que você vai interpor um recurso? Interpor o recurso, ele não vai ser conhecido. Ó, o exaurimento da esfera administrativa não impede que você busque lá no Poder Judiciário, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Agora, perante a administração, o recurso não vai ser conhecido. Ali, a matéria já se torna irretratável perante a própria administração, mas perante o Poder Judiciário, você até pode fazê-lo. Então, o artigo 63 trata disso aqui, mais uma dica importante sobre recursos administrativos.